São 17 ministros, Miranda Sarmento nas Finanças, Paulo Rangel nos Negócios Estrangeiros, são também ministros de Estado, Pedro Duarte é o ministro dos Assuntos Parlamentares para Assuntos Delicados no Parlamento. Começo a conversa com os próximos convidados, Pedro Vaz, deputado do PS, o Carneiro do PSD aqui no Porto comigo e a Rita Matias do Chega. Pedro Vaz, negociação no Parlamento vai ser conjugada em todos os tempos verbais, já vimos isso. E começámos logo com uma complicação na eleição do Presidente da Assembleia da República. Como é que o PS olha para este governo? Bem, antes de mais, boa noite. Existe, desde logo, três notas essenciais. Uma primeira de saudação, obviamente, democráticas aos membros do governo indigitados, pelo futuro Primeiro-Ministro, pelo Presidente do PSD. Uma segunda nota relativamente aos ministros que foram apresentados, que de facto aquilo que vemos é um compromisso muito forte e significativo com o programa eleitoral e o que significa que há um alinhamento e que se avizinha que o programa eleitoral que será apresentado na Assembleia da República no próximo dia 11 seja um programa muito similar àquele que é o programa eleitoral que foi apresentado, portanto há um alinhamento muito grande e depois uma necessidade muito grande do Dr. Luís Montenegro, do Presidente do PSD e do futuro Primeiro-Ministro, de explicar aos portugueses de que forma é que tenciona assegurar a governabilidade do país, uma vez que, obviamente, vemos um governo muito ligado à AD e sem uma abrangência parlamentar necessária para que seja assegurada a estabilidade necessária ao longo da legislatura. Portanto, antevemos nesta primeira fase, provavelmente, algumas dificuldades para o futuro Primeiro-Ministro, para o Dr. Luís Montenegro, de conseguir assegurar a estabilidade que é necessária. O Carneiro, uma acusação que tem sido feita é que este é um governo demasiado ligado à máquina partidária. Não havia independentes disponíveis para este elenco? Antes de mais, muito boa noite, obrigado pelo convite. De facto, essa é uma afirmação que temos ouvido de alguns comentadores ou alguns agentes políticos e que não corresponde à verdade. Nós temos, num governo de 17 pessoas, cerca de 7 vêm da academia ou da sociedade civil. E, portanto, não é por essas pessoas terem experiência... Mas todas com ligação ao PSD. Não temos aqui um verdadeiro independente. Algumas mais próximas, outras mais distantes. Muitas das pessoas que até encabeçaram, por exemplo, a lista de Coimbra, estou a pensar na doutora Rita Júdice, não era uma pessoa com muita proximidade ou atividade partidária no PSD e, portanto, nós tivemos essa capacidade de ir fora, de facto, à academia e à sociedade civil, buscar recursos humanos, gente disponível para trabalhar. Também devo registar a forte componente de experiência política e governativa deste governo. Nós temos vários ministros ou pessoas que desempenharam cargos políticos de relevância ou até cargos governativos, enquanto ministros ou secretários de Estado, que regressam ao governo dando o seu aporte. Isto tem uma explicação muito simples e muito avisada, julgo que nos tempos que vivemos, ainda há pouco o meu colega do Partido Socialista referia isso, portanto há um contexto novo no Parlamento onde as maiorias que se podem formar têm que ser alvo de uma forte componente de negociação e, portanto, nós a importância do Ministro dos Assuntos Parlamentares, que nós é uma pessoa com capacidade de negociação. Nós não temos tempo para que as pessoas venham ganhar experiência. Não, as pessoas que estão a integrar neste momento esta lista apresentada pelo novo Primeiro-Ministro são pessoas com experiência na área governativa ou uma forte componente política ou da sua área específica setorial e, portanto, aquilo que se espera é que tenham a capacidade de, num curto espaço de tempo, conseguir resolver já vários problemas. O problema dos professores, o problema das forças de segurança, o problema que temos no acesso à saúde. Portanto, são medidas que vão ser áreas que carecem da tomada de medidas num curto espaço de tempo para que os portugueses comecem, de facto, a ver a diferença. E este é um novo governo. O velho governo está de saída a partir do momento da tomada de posse na próxima semana e, portanto, aquilo que nós esperamos é que o futuro nos traga a todos nós portugueses uma nova forma de ver a política, com mais credibilidade nos políticos que estes que agora entram não são aqueles políticos que prometem, não, são os que prometem, mas também fazem, que não foi isso que assistimos nos últimos anos, infelizmente. E à direita é importante ter o Chega. Rita Matias, com este elenco, o que é que lhe parece?
Antes de mais, muito boa noite a todos. Dizer que, de facto, é salutar termos um governo aparentemente mais à direita. André Ventura começou esta tarde, após conhecer a composição, por saudar e por desejar votos de um bom mandato e de sucesso. Mas é importante dizer que este governo sozinho não tem pernas para andar e, por isto, os próximos passos dependerão muito da sua capacidade de negociação e, infelizmente, as últimas 48 horas no Parlamento não foram as mais felizes e brilhantes e, portanto, tememos que não estejamos verdadeiramente a virar a página ao socialismo. E isso se vê-se quando a composição do novo governo é em tudo semelhante ao anterior. Portanto, não há uma verdadeira redução do número de governos, de ministérios, aliás, de 18 passamos para 17. Consideramos que a sociedade civil poderia ter maior expressão, já ouvimos vários argumentos, que são 5, são 6, são 7, mas poderiam ter ido mais além e, acima de tudo, poderiam ter falado com os partidos que poderiam dar suporte, então, e até uma estabilidade governativa e perceber que tipo de nomes é que poderiam ser acolhidos para Rita, satisfazer... O Carneiro estava-lhe a perguntar... não consegui ouvir, peço desculpa, estamos à quantos distância. ministérios é que deveríamos ter? Se fosse o Chega a fazer este governo, quantos ministros teria? O Chega foi muito claro. Além de apresentar isso no programa de governo, fez chegar também a Luís Montenegro a indicação de que, se quisessem contar com o apoio parlamentar do Chega e até de governo, que deveriam de reduzir para 12 ministérios e deu várias sugestões de ministérios que podiam ser eliminados, como o Ministério da Presidência, dos Assuntos Parlamentares. Poderia ter existido o casamento entre o Ministério da Economia... A Rita Matias não incluía assuntos parlamentares. Como é que fazia a negociação no Parlamento? Bom, quem seria o ministro que fazia a negociação no Parlamento? Poderia ser uma Secretaria de Estado e, tendo uma maioria à direita, certamente não precisaríamos de estar reféns do Partido Socialista ou da extrema-esquerda. E, portanto, o Luís Montenegro gozava dessa maioria. Infelizmente, não quis aproveitar o passo histórico que foi dado. Desde 2011, o Parlamento Português já não tinha uma composição assim e, portanto, são opções governativas. Veremos qual será, então, a estabilidade que serão capazes de oferecer. É curioso e devo registar que essa proposta do Chega é feita por alguém que não tem nenhuma experiência governativa, ao contrário das pessoas, muitas das pessoas que são propostas neste novo governo. E, portanto, nós não podemos fazer um governo apenas para abanar qualquer bandeira de que estamos a reduzir o número de pessoas, nós temos que fazer algo que funcione e que consiga dar respostas. E as emergências que temos no país são tantas que nós não podemos ter um ministro atolado em inúmeras pastas que não consegue resolver coisa nenhuma. Nós, num curto espaço de tempo, temos que dar respostas concretas aos problemas dos portugueses. E, portanto, parece-me que, não querendo esperar por uma nova... qualquer lei orgânica que seria feita e demoraria muitos meses, nós estamos a readaptar a lei orgânica que existia, reduzindo um ministério, para que haja agilidade num curto espaço de tempo começar a dar respostas aos portugueses e é isso em que nós estamos mais focados e que nos importa é dar essas respostas que as pessoas tanto anseiam para que partidos populistas não usem a insuficiência governativa a que assistimos nos últimos 8 anos como justificativo para qualificar todos os partidos como maus partidos ou partidos que não servem os portugueses. Isso não é verdade. A AD está completamente comprometida com o nosso país. Aquilo que temos visto é que também a abundância de ministérios também não nos tem trazido grande capacidade de governação e por isto eu ouvi a AD fazer uma campanha assente na otimização de recursos, no corte de gorduras do Estado e o primeiro sinal não é um sinal em conformidade com aquilo que foi a sua campanha, mas é apenas uma nota, não é, portanto, uma ameaça, é apenas uma nota de que estamos a acompanhar de perto esse trabalho e um pequeno lembrete de que dependerão do Chega e, portanto, que falar nós também dependeremos de todos os partidos que estão representados no Parlamento. Isso é importante, Hugo. Pedro Vaz, neste desenho que o Governo tem e nestas prioridades, o PS está ao lado do PSD em que temas? Não, em relação a essa matéria, devo dizer que o secretário-geral do Partido Socialista foi já muito claro quando, da altura em que foi recebido pelo Sr. Presidente da República, que existe claramente um consenso parlamentar da esquerda à direita, um largo espectro partidário na Assembleia da República, que estão de acordo, e vê-se isso pelos programas eleitorais, relativamente a questões relacionadas com as remunerações
remunerações, as valorizações remuneratórias de alguns setores da administração pública. Isso foi dito claramente, sendo que o secretário-geral do Partido Socialista foi claro que não se espere que se avance já, mesmo que haja necessidade de um orçamento retificativo, e houve essa disponibilidade imediata por parte do Partido Socialista. A partir daí, obviamente, o Partido Socialista assume, e o secretário-geral do Partido Socialista também foi muito claro, somos oposição. O Partido Socialista é oposição ao PSD, é oposição ao governo da AD, o que significa que não podem contar connosco para implementar políticas com as quais o Partido Socialista não concorda. E há um mar que nos separa, um oceano que nos separa da direita, do PSD e da AD. Em matérias de segurança social, em matérias de saúde, em matérias de educação, em matérias estruturais para o Estado e para o país. O PSD quer professores nas escolas, o PS não quer professores nas escolas, por isso é que nunca resolveu esse problema. De facto, há uma grande distância entre nós no que diz respeito a alguns desses setores. Veremos. E o debate vai ser aceso no Parlamento. Eu agradeço-vos aos três terem vindo a este Breaking News. Pedro Vaz, do Partido Socialista, o Carneiro, do PSD, e Rita Matias, do Chega, para olharem para o governo que foi hoje apresentado. A posse será na próxima semana. No novo